Bom, e lá vamos nós para mais uma conversa aleatória nessa bagaça aqui. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês. Na verdade, eu gostaria de pedir para vocês. Pedir o quê? Pedir atitude. E qual é a atitude? A partir desse momento, a hora que você sair desse vídeo aqui, você vai vestir a capa do cumprir as coisas conforme combinado. Isso mesmo. Eu não sei, eu acho que eu já reclamei isso em outros vídeos, já falei sobre isso em outros vídeos, mas hoje eu vou contar 3 histórias, inclusive, 3 histórias que servem de exemplo para esse cumprir conforme o combinado. E o que eu quero dizer aqui? É o seguinte, cara. Você que está do outro lado aí, quando você combina uma coisa com alguém, você combinou, tal coisa vai ser feita, tal coisa vai ser entregue, você combinou, cumpra o que foi combinado. Só isso, se livre disso daí. Não enrole, entregue na data combinada. Se você não der conta de entregar na data combinada, dê satisfação, entendeu? Cara, mostra que você se importa, né, com o tratado, com o que foi combinado. Mostra, eu me importo, cara, com o que foi combinado. É sobre isso essa conversa hoje. E a partir deste vídeo aqui você vai parar de pegar mole nas coisas, né? Entrar mole nas coisas e vai ser mais firme. Eu assim espero por você. Vamos lá. Bom, há dias aí, vocês já têm visto que nós estamos tentando, de certa forma, alimentar a lojinha e tal, e comprando coisas, acessórios, erva mate, coisas assim, para que a lojinha fique extremamente tranquila e preparada para atender a demanda de pessoas, né? Ultimamente, né, nós estamos tendo uma grande demanda, mas só que e aí as coisas começaram a apertar, começaram a ficar meio apertados os prazos, então a gente teve que ir para um caminho de ter um pequeno estoque assim para que a gente possa atender com mais rapidez, né? Dito isso aqui, eu já comentei com vocês que a gente está desenvolvendo as garrafas, né? As garrafas personalizadas para lojinha e tal. E, cara, já se fazem praticamente uma semana que essas garrafas estão para que possa ser impressa laser, né? E, cara, quando eu deixei essas garrafas lá, vou contar isso para vocês, cara. Eu acho que no vídeo passado eu contei, mas eu vou contar de novo, né? A pessoa que resolveu me atender, né, ela já havia prestado um serviço, né? Então, no ato de eu pegar esse serviço, eu deixei as garrafas e falei, faça essa daqui também. E a pessoa falou assim, passa no outro dia e pega aqui. Exatamente isso, passa no outro dia, passa amanhã. E eu passei amanhã e não estava pronto. E eu mandei mensagem e não estava pronto. E nessa de tentar cobrar, já se vão uma semana. E aí eu te digo, custava a pessoa falar, isso daqui vai ficar pronto tal dia, tal hora, tal momento, em vez de, já sabendo que não ia entregar no amanhã, avisasse, ou que desse satisfação. Cara, não ficou pronto, vai ficar pronto a hora que eu quiser. Dá a satisfação por telefone, avisa. Né, tem meu contato, tem essas coisas aí, avisa. Mas não, a sensação que eu tenho é que existe uma pequena parcela de pessoas que quando prestam serviços, elas tendem a querer que você trate igual um bebê a eles, né? Só porque eles têm a máquina. É isso, né? Eu não tenho uma impressora a laser ainda. Né, já estou ameaçando aqui já eu comprar uma impressora laser para que eu não fique refém desse tipo de coisa. Não posso ficar refém desse tipo de coisa, né? Ficar refém de
de alguém que vai lá prestar, se propõe a prestar o serviço conforme combinado e, cara, não presta o serviço. E aí eu fico nessa de não posso atualizar a lojinha, não posso vender, eu estou perdendo tempo, uma semana e por aí vai. Ou seja, o outro lado não está respeitando o meu tempo, o outro lado não está nem aí com o meu tempo. E eu não sou assim com os outros, tanto que eu não gosto que seja assim comigo. Né? Isso leva a uma segunda história, que é o oposto disso. É totalmente o oposto disso. Minha esposa, ela ia fazer uma apresentação e aí ela foi, como toda boa esposa, foi ao armário dela lá e pegou o salto lá que ela ia usar na apresentação dela, bailarina, né? Ah, coisa linda, maravilhosa. E aí ela foi lá e pegou o sapato dela, e isso faltava um dia para a apresentação dela. E aí ela percebeu que o salto estava quebrado. E aí ela me deu uma missão. Eu preciso que você vá atrás de alguém que coloque esse salto, que eu vou usar isso aqui amanhã. Pois bem, fui no lugar, lá, um sapateiro. E aí agora eu vou te falar. Realmente, quando o contrário do lugar onde eu levei para impressão a laser, né? Todo pomposo, um lugar extremamente, né? Organizado, num local organizado, num local, querendo ou não, que exige uma certa entrega financeira, a sapataria estava no molde sapataria, bem o estereótipo de uma sapataria, um monte de sapato, aquela coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, né, você vai se perder aqui. E tem um detalhe muito interessante, o rapaz que me atendeu, ele, de certa forma, isto é um fato, ele tem uma necessidade especial. O cara cadeirante, com toda uma dificuldade ali, claramente uma certa dificuldade, me atendendo ao balcão ali. E, cara, um dos melhores atendimentos que eu já recebi assim nos últimos tempos foi desse rapaz, né? O qual, assim, de certa forma, eu não estava na expectativa. Ele estava esperando um ok e levou um 10. Eu estava esperando um ok. Eu já fui esperando um ok e levou um 10 pelo atendimento. Compromisso. Cara, eu cheguei pra ele e falei, minha esposa precisa usar amanhã, não sei o que, contei toda a história, aquela coisa de marido, né, medo de voltar pra casa sem o salto, né, e morrer aqui antes de entrar em casa, né, cara, contei toda a história, essa história, e aí, pelo jeito, cativou o rapaz e tal, e aí ele falou assim, não, o senhor pode ficar tranquilo, né, eu entreguei isso na manhã. Ele falou assim, o senhor pode passar aqui 5 horas da tarde aqui que tá pronto. Pode passar 5 horas da tarde que estará pronto. E eu falei assim, cara, esse negócio não vai estar pronto. Né, inclusive deixei o sapato lá, fui no centro, dei umas olhadas num sapato meio iguais assim, né, pensando, cara, se caso não ficar pronto eu compro um sapato. Eu pensei assim, né. Vamos lá. Pois bem, aí ele ainda emendou, o senhor fica tranquilo, a hora de ficar pronto aqui eu aviso o senhor. E aí, beleza. Cara, pois deu 5 horas da tarde, o piá pega e me liga. Tá pronto aqui o sapato, é só vir. Aí eu fui lá, todo feliz, peguei o sapato e voltei pra casa. Aí eu te digo, nota 10. O cara, ele me acalmou, ele fez um atendimento que foi, assim, de certa forma, muito além do que eu estava esperando. E a entrega também foi muito além do que eu estava esperando. Porque realmente eu não estava contando que ia ser entregue. Porque eu estava julgando o livro pela capa, né? Eu vi a sapataria. É porque pra mim, né, meus olhos podem estar bagunçados, mas pro cara lá tá organizado. É a organização do sapateiro, né? É a forma como ele se organiza também, né, gente? A gente é bem trouxa também, né? Eu tô falando, eu sou trouxa, né? Mas é isso, eu olhei e falei assim, putz, isso aqui não sei se vai dar bom não. Mas tá bom. Deu muito certo, excelente. Deu baita entrega e, cara, excelente, nota 10. Beleza, isso, ou seja, ele prometeu e cumpriu conforme o combinado.
Foi conforme combinado, cumpriu conforme combinado. Excelente. É esse tipo de atitude que nós devemos valorizar, é esse tipo de atitude que nós devemos parabenizar, esse tipo de atitude que nós devemos agradecer, que nós devemos nos importar, que nós devemos dar luz. Contar, essa pessoa realmente entrega conforme combinado. Provavelmente você tem contato aí com pessoas que são boas, pessoas que realmente entregam conforme combinado. Então sempre quando você tiver a possibilidade de promover essas pessoas que entregam conforme o combinado, que são pessoas que entendem o compromisso, respeitam o tempo, respeitam o contrato ali, o contrato social, divulguem, sempre divulguem essas pessoas, cara. Nós devemos alimentar essas coisas, inclusive. Nós devemos alimentar esse tipo de atitude. Né? E devemos alimentar. Eu não vejo outra forma de como é que a gente faz para que isso multiplique, que não seja de uma forma que a gente alimente, né? Alimente e espalhe a palavra, né? Sobre essas atitudes. Tá, isso nos leva a uma terceira história. E aí eu vou contar a minha história, né? Hoje nós jogamos um futebolzinho e hoje era o dia que pagava o churrasco, né? Todo final de semana tem o futebol, domingo, e tem a resenha. Tem a resenha ali, o churrasco e por aí vai. Um detalhe interessante é que a resenha é dividido por, né, a situação ali toda dividida em 4 pessoas, né? Então, em um grupo de 4 pessoas, né? O grupo ali tem 50 que se dizem atletas, né? Vamos se dizer assim, o grupo de futebol. E aí, a cada final de semana, 4 vão lá, se reúnem e paga a resenha, né? A resenha, o churrasco ali e tal, serve, por aí vai. E aí, vou contar para vocês. Durante a semana, o grupo qual eu estava, um membro tá machucado, não ia participar. Um membro estava na dúvida que se ia poder ir ou não. Acabou indo e chegando mais tarde lá. E um terceiro membro, ele ia ter que viajar. Dito isso, o nosso grupo chegou, nos reunimos e foi levantada a conversa de vamos avisar a turma lá para trocar a gente pro próximo, não sei o que lá. Pois bem, o que eu falei? Qual é a atitude que eu te estou falando aqui neste vídeo aqui para você? Agir conforme o combinado. O combinado era: esse final de semana, hoje era nosso. Acabou, tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Não interessa. Nem que se eu não pudesse ir, se não tivesse ninguém para ir, a gente ia ter que pagar alguém para fazer isso. E acabou. É isso. É sobre esse tipo de atitude, conforme combinado. Não tem essa de negociar o conforme combinado. Vamos avisar o grupo, vamos mudar, vamos não sei o que lá. Vamos fazer o somebody love, a brasileirice. Jeitinho brasileiro. Não. Conforme combinado. Assim eu falei pro grupo. Falei, vamos agir conforme combinado. Então eu fui sozinho fazer o churrascão. Fazia tempo que eu não fazia o churrasco. Eu confesso pra vocês assim que um dia eu conto pra vocês o fato que eu perdi eu passei um tempo sem vontade de fazer churrasco, né? Que era uma das coisas que eu mais gostava, mas com o tempo eu percebi que eu estava totalmente errado, né? E aí eu fui me retornando, me curando essa vontade novamente. E hoje eu voltei com a vontade de fazer churrascos. Isso é um assunto para outro momento. Pois bem, fui lá, peguei, comprei tudo, organizei tudo, tá, para fazer o churrasco e fizemos o churrasco de domingo. E aí, beleza, aconteceu, né? Rolou a resenha, tudo aconteceu perfeitamente, tudo dentro dos conformes. E aí no grupo a turma veio me parabenizar, né? Veio, cara, parabéns, você fez tudo, né, cara? O grupo, tanto o grupo dos 4 quanto o grupo interno nosso do futebol ali, né? O presidente, né? Tem toda essa resenha, eles são pessoas um tanto quanto carinhosas e emotivas, né? Eu particularmente eu não ligo muito para esse tipo de coisa. Parabéns
parabéns por fazer aquilo que você se propôs a fazer. No meu ouvido é isso. Você era responsável, você deveria fazer, você fez e, né? E ainda recebe parabéns, né? Pra mim é meio... É um sentimento que eu não cultivei na minha vida, entendeu? Foi sempre, né, o lado contrário. Só simplesmente cala a boca e faz. Ninguém mandou você se propor a fazer. Sempre foi assim a minha vida e tá tudo bem, eu tô acostumado. Mas eu achei interessante o fato de me parabenizarem. E eu creio que isso casa muito nesse sentido que eu estou falando, né? Que é valorizar atitudes, né? Eu sinto que o grupo ali, existe essa tendência das pessoas valorizarem as boas atitudes, né? Quem toma a frente a atitude, vai lá e organiza, faz e resolve conforme combinado. E assim fui parabenizado, né? O sentimento, para vocês, repito, é um sentimento tipo, eu não fiz mais do que minha obrigação, mas eu aceito os parabéns e bola para a próxima, né? Dito todas essas histórias, esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, de verdade, eu gostaria para vocês, assim, nós estamos nesse processo aqui. A gente tem crescendo, a gente vem crescendo aqui o nosso canal, a gente vem crescendo o número de pessoas aqui. Se você não está chegando agora, ou se você já me acompanha, eu quero que você saiba o seguinte. Resumindo, se eu pudesse resumir todo esse vídeo aqui, o que eu quero passar para você é exatamente isso aqui. Se você me acompanha, você tenha para você que aqui, nesse espaço aqui, nós estamos nesse processo de nos tornarmos melhor cada vez mais. Essa que é a graça da vida. Eu quero que você entenda isso. Nos tornarmos melhor cada vez mais. Mas não é melhor para o mundo, é melhor para nós mesmos. Para nós mesmos. Porque ao nos tornarmos melhor, pessoas melhores, ao a gente valorizar boas atitudes, o entorno fica melhor. Nós melhoramos nós mesmos. Ao ficarmos bons o suficiente, o ambiente se cativa e se torna melhor. E se puder transbordar, né? Ou seja, ali, ó, quem está perto de nós ali começa a ficar melhor. E se a gente puder transbordar essa nossa energia, a gente melhora um pouquinho mais. A gente vai para a sociedade, a gente vai para além disso daqui para melhorar as coisas. Essa comunidade a qual eu chamo de otimistas inconformados, a pedra fundamental é essa. A gente está em processo de nos tornarmos melhores o tempo todo, sem descanso. Hoje nós estamos melhores do que ontem, o tempo todo. É esse que tem que ser o sentimento. E é sobre isso que eu estou falando. Então é sobre a gente, se eu pudesse resumir, mais ainda, a gente valorizar as boas atitudes, a gente tomar as atitudes, né? A gente tomar a frente das atitudes, né? E agir conforme o que foi combinado, conforme o que foi proposto e por aí vai. E uma terceira coisa é que nós devemos valorizar tudo isso daqui e aproveitar e nos tornarmos melhor, e isso é parte do processo. Entender que parte do processo é isso, a gente agir conforme o combinado e valorizar essas atitudes também, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, pois bem, eu sou o Preto Alto, proclamado generalista e tudo. Esse aqui é o canal que é essa loucura mesmo, né? Eu tô num processo, numa jornada aqui, conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui e documento para vocês desse formato aqui, desse formato de conversa, né? Provavelmente isso aqui eu deveria só ter escrito no diário, mas eu prefiro compartilhar com vocês, porque assim, quem sabe a minha atitude ou parte do que eu tenho feito, isso aí pode animar você tomar atitude e fazer aí do outro lado também, certo? Sendo assim, eu digo assim, eu sempre digo, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes servem para dar uma puxada de orelha, serve para chamar a atenção para alguma coisa, né, serve para alguma coisa, sempre tende a servir para alguma coisa, assim eu espero.
eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para que a gente possa estar aumentando a nossa comunidade, para que você possa estar me ajudando nesse projeto, para que eu possa estar atraindo mais investidores e por aí vai. Certo? Porque isso é muito bom, porque com mais investidores eu posso ajudar mais gente, mais pessoas e por aí vai. Uma coisa vai aumentando, vai. Então se inscreve aqui nesse canal para você estar me ajudando. E é isso, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E é isso, que tenha sido útil e bacana. É esse o sentimento que eu quero. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.